Em 1996, num recanto anônimo do sudoeste egípcio, um geólogo deparou-se com uma rocha. Não era um acontecimento invulgar. Todo o grande mar de areia é um tapete infinito de pedras. Mas esta era diferente. Era negra como carvão, porosa, anormalmente leve. Não se assemelhava a nenhuma formação rochosa conhecida. Quando a cortaram, o seu interior revelou uma matriz semelhante à poeira cósmica compactada, cravejada de diamantes microscópicos e extraterrestres. Os cientistas chamaram-lhe Hipácia, e quanto mais a estudavam, mais profundo se tornava o enigma. A análise química revelou o impossível. Quase não continha silicatos, os blocos de construção elementares dos planetas do nosso sistema solar. Em vez disso, era rica em carbono e em compostos estranhos, nunca antes encontrados na natureza. A sua assinatura isotópica era tão alheia que não correspondia a nenhum meteorito conhecido, a nenhum cometa. A pedra Hipácia não pertencia à nossa casa. A sua composição indicava que se formara numa nebulosa gigante e fria de gás e poeira, muito antes do nascimento do nosso Sol. Era um visitante do espaço interestelar, uma relíquia de um tempo que antecedeu o nosso próprio mundo. E este visitante escolheu o lugar mais inóspito do planeta para sua queda, o Saara, um lugar que consideramos sinônimo de vazio, de morte e de esquecimento. Mas e se não for assim? E se o Saara não for um vazio, mas um arquivo? Um cofre onde, sob camadas de areia e de tempo, estão selados não apenas fragmentos de estrelas distantes, mas mundos inteiros que outrora existiram, aqui mesmo, na Terra. A presença da pedra Hipácia força-nos a colocar uma questão fundamental. Se sob as areias do Saara se pode esconder algo mais antigo que o próprio Sistema Solar, que outras histórias, que monstros, que civilizações terá ele sepultado? Isto não é a investigação de um deserto. É a autópsia de um continente perdido. Uma viagem ao coração de uma máquina do tempo, onde cada camada de areia é uma página de um livro sobre os mundos que nos precederam e os que poderão vir depois. Para iniciar esta viagem ao passado do Saara, precisamos de um ponto de referência, um mapa. E a natureza deixou-nos o mapa mais incrível que se pode imaginar. Se olharmos para a Mauritânia a partir do espaço, por entre a paisagem monótona de tons ocre, vemos algo que parece um erro, um artefacto digital na imagem de satélite. É uma estrutura gigante, perfeitamente concêntrica, semelhante à íris de um olho azul colossal que nos encara das profundezas da Terra. O seu diâmetro? 40 quilômetros. É tão vasta que os astronautas da missão Gemini, na década de 1960, a usaram como um farol de navegação. Um marco no deserto, que nos guia não para um destino, mas para um abismo de perguntas sobre o que realmente jaz sob os nossos pés. No coração do deserto da Mauritânia, jaz uma formação geológica tão vasta que desafia a escala humana, a estrutura de Richat. Mas o mundo conhece-a por um nome mais evocativo, o Olho do Saara. Durante décadas, a sua origem parecia óbvia, uma forma perfeitamente circular, anéis concêntricos. Todos os indícios apontavam para um único evento cataclísmico, o impacto de um meteorito colossal. Teria sido uma história simples, violenta e compreensível. Um cataclismo cósmico que deixara uma cicatriz na face do planeta. Mas quando os investigadores finalmente alcançaram este lugar remoto e recolheram amostras das suas rochas, a narrativa começou a desfazer-se. Não encontraram qualquer sinal de impacto, nem vidro derretido, nem brechas de impacto, nem os minerais específicos que se formam sob as pressões inimagináveis de uma colisão. A teoria da cratera desmoronou-se. A verdade revelou-se infinitamente mais complexa e muito mais fascinante. O Olho do Saara não é o resultado de um golpe vindo do exterior, mas sim de um processo lento e titânico, emanado do interior da própria Terra.
é uma cúpula geológica, um domo que ascendeu das profundezas do planeta ao longo de centenas de milhões de anos, para depois ser fatiado pela erosão, camada por camada, como uma cebola colossal. A sua história começa há mais de 100 milhões de anos, durante o período Cretácico, quando o supercontinente Pangeia se fragmentava. Enquanto a África e a América do Sul se afastavam, esticando a crosta terrestre, uma pluma de magma incandescente começou a subir, muito abaixo do futuro Saara. Não chegou a irromper como um vulcão. Em vez disso, como um macaco hidráulico geológico, ergueu lentamente as camadas de rochas sedimentares que se haviam acumulado durante éons. Arenito, calcário, dolomite. Formou-se uma cúpula gigantesca e suave. E então, a erosão entrou em cena. Milhões de anos de vento e, crucialmente, de água, porque o Saara nem sempre foi um deserto, começaram a decapar o topo desta cúpula. Como as camadas de rocha possuíam diferentes graus de dureza, a erosão foi desigual. As rochas mais macias foram arrastadas mais depressa, criando as depressões. As mais resistentes, como o quartzito, permaneceram, formando as cristas circulares que definem a estrutura. O que vemos hoje é um corte transversal desta imensa estrutura geológica. Os anéis concêntricos são as camadas de rochas antigas expostas à superfície, como os anéis de crescimento no tronco de uma árvore petrificada e colossal. O olho do Saara é um teatro anatômico da geologia. Dissecam perante nós a história do planeta, recuando mais de 500 milhões de anos no tempo. Mas para nossa investigação, a sua importância reside noutro facto. É a prova irrefutável de que o Saara nem sempre foi assim. A sua forma foi esculpida não apenas pelo vento, mas por vastas quantidades de água. Água que há muito desapareceu. O olho é a chave que abre a porta para um mundo completamente diferente. Um mundo onde, no lugar de dunas infinitas, existiam lagos e corriam rios. O mundo do Saara Verde. A imagem de um Saara verdejante e fértil parece pertencer ao domínio da fantasia. No entanto, as evidências científicas recolhidas nas últimas décadas não deixam margem para dúvidas. A Terra não é um palco estático. É um organismo em perpétua transformação, cujos desertos de hoje foram os oásis de ontem. E a sua memória, para quem sabe ler as rochas, está escrita na paisagem, aguardando ser decifrada. Ao longo das últimas centenas de milhares de anos, a paisagem que conhecemos como o deserto do Saara foi, intermitentemente, uma savana verdejante, por vezes até uma estepe arborizada. Este fenômeno é conhecido como o período úmido africano. A origem destas dramáticas flutuações climáticas não reside em África, mas no cosmos. Está ligada aos ciclos de Milankovitch, alterações periódicas na órbita da Terra e na inclinação do seu eixo. Aproximadamente a cada 20 mil anos, o eixo terrestre executa um movimento oscilatório, conhecido como precessão, descrevendo um círculo lento, semelhante ao de um peão a perder a sua rotação. Estas oscilações alteram a quantidade de energia solar que o hemisfério norte recebe durante o verão. Quando a radiação solar estival atinge o seu pico no norte, intensifica a monção da África Ocidental. Ventos úmidos, vindos do Atlântico, penetram muito mais a norte, continente adentro, trazendo consigo as chuvas. E o Saara transforma-se. O último destes períodos úmidos começou há cerca de 11 mil anos e terminou há aproximadamente 5 mil anos. Foi uma era dourada. Imagens de radar por satélite, capazes de perscrutar vários metros sob a areia, e a análise de testemunhos de sondagem de sedimentos perfurados no leito do Atlântico, permitiram aos cientistas reconstituir o quadro deste mundo perdido. Onde hoje se estendem desertos áridos, existiam vastos lagos de água doce. O maior de todos, o Paleolago Mega Chad, no seu auge, cobria uma área de cerca de 400 mil quilômetros quadrados, maior do que o Mar Cáspio na atualidade. Os seus vestígios, sob a forma de linhas de costa gigantescas, são ainda hoje visíveis em imagens de satélite. No Egito, onde agora se encontra o Grande Mar de Areia, existia um complexo sistema de lagos, alimentado pelas cheias do Nilo.
No ano de 2008, uma equipe de cientistas liderada por Ted Maxwell, do Instituto Smithsonian, analisando dados de radar da missão Shuttle, descobriu provas da existência de um megalago na região de Tushka, que cobria mais de 100 mil quilômetros quadrados. Estes lagos estavam ligados por rios. Uma intrincada rede de sistemas fluviais, batizada de Ir-Har-Har, drenava o Saara Central, transportando as suas águas para o Atlântico e para o Mediterrâneo. Um destes paleorrios, o Taman Hasset, nascia nas montanhas de Arragar e desaguava no Atlântico, na costa da Mauritânia. Teria sido um dos rios mais longos do mundo. A paisagem estava coberta de erva, arbustos e árvores típicas da savana moderna, como acácias e embondeiros. A análise de pólen antigo, preservado nos depósitos lacustres, permitiu determinar com precisão a composição da vegetação. Este mundo verde era o lar de uma fauna rica. As gravuras rupestres encontradas nos maciços montanhosos de Tassili Nager, na Argélia, e de Enedi, no Chad, são uma verdadeira galeria de arte daquela época. Retratam girafas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, crocodilos e manadas de antílopes e bois selvagens. Era o Serengeti africano, mas a milhares de quilômetros a norte da sua localização atual. O deserto não é um estado perpétuo, mas uma fase num ciclo cósmico grandioso. Um testemunho silencioso de que os mundos podem nascer, florescer e desvanecer, deixando apenas sussurros gravados na pedra e memórias enterradas sob a areia. Durante milênios, o Saara foi considerado uma barreira intransponível, um oceano de areia que teria confinado a humanidade primitiva a sul do continente africano. Mas esta imagem de desolação eterna é uma ilusão. Sob as dunas, jaz a memória de um mundo diferente, um Saara verde. Períodos de umidade transformaram o deserto não em barreiras, mas em corredores. Abriram-se portões para a dispersão de povos, de ideias, de tecnologias. A mais impressionante prova disto surgiria no ano 2000, através do paleontólogo Paul Sereno. A sua equipa procurava ossos de dinossauro no deserto de Teneré, no Níger, num local conhecido como Gobeiro. Mas em vez de répteis ancestrais, tropeçaram em ossos humanos. Tinham descoberto o maior e mais antigo cemitério da Idade da Pedra alguma vez encontrado no Saara. Cerca de 200 sepulturas, datadas de um período entre 10 mil e 5 mil anos atrás. Este local tornou-se uma janela para a vida de dois povos distintos, que aqui habitaram com um intervalo de 1000 anos, separados por um longo período de seca. Os primeiros foram os quifianos, que viveram aqui entre 10 mil e 8 mil anos atrás, no auge do período úmido. Eram caçadores e pescadores. Os seus esqueletos falam de homens altos e musculados, atingindo até 2 metros de altura. Caçavam a grande fauna da savana e pescavam percas gigantes no lago que outrora cobria esta paisagem. Junto aos seus restos mortais, foram encontrados arpões feitos de osso de hipopótamo e uma cerâmica distinta, com padrões ondulados. Depois, há cerca de 8 mil anos, o clima mudou drasticamente. As monções enfraqueceram, as chuvas cessaram, o lago secou. Seguiu-se uma seca de 1000 anos. Os quifianos desapareceram. Talvez tenham migrado para sul, talvez tenham perecido. Mas então, há cerca de 7 mil anos, as chuvas regressaram. O lago encheu-se de novo e um outro povo chegou a este lugar, os tenerianos. Não se assemelhavam aos seus predecessores. Eram mais baixos, de compleição mais grácil. Eram pastores, mas também caçadores e recoletores. A sua cultura era mais complexa. Criavam cerâmica elegante e adornos de marfim, dentes de hipopótamo e pedra. As suas sepulturas contam histórias comoventes. Uma das mais famosas é a de uma mulher e 2 crianças. Jazem de lado, de frente um para o outro, abraçados. Foram sepultados sobre um leito de flores, cujo pólen sobreviveu na terra ao longo de 6 mil anos. Fala de rituais fúnebres complexos, de uma crença na vida após a morte. Fala de um amor tão forte, na altura como é agora. Contudo, há cerca de 5.500 anos, o paraíso começou a morrer de novo. Desta vez,
para sempre. Os ciclos orbitais da Terra mudaram mais uma vez e a monção recuou. Mas investigações recentes sugerem que desta vez a natureza teve ajuda. Uma equipe de arqueólogos liderada por David Wright, da Universidade Nacional de Seul, propôs que a expansão da pastorícia acelerou a desertificação. Nas areias do tempo, o Saara guarda não apenas os ossos dos seus filhos, mas também o eco de uma lição. Uma lição sobre como um Éden pode ser criado, e talvez sobre a fragilidade com que pode ser perdido pela mão daqueles que mais o amam. A pastorícia do gado aniquilava a cobertura vegetal. Menos plantas significava menos evaporação de umidade para a atmosfera. Menos umidade na atmosfera, menos chuva. Os humanos, sem o saberem, podem ter desferido o golpe final num ecossistema frágil. A transição de savana verde para deserto foi surpreendentemente rápida, um processo que pode ter demorado apenas alguns séculos. Os lagos secaram, os rios desapareceram, a erva deu lugar à areia. As pessoas e os animais foram forçados a fugir ou a morrer. O Saara Verde tornou-se, uma vez mais, um mito. A sua história selada sob as dunas, para ser redescoberta apenas no século XXI. Mas a história do Saara mergulha muito mais fundo do que a Idade da Pedra. Se continuarmos a nossa imersão no tempo, descobrimos um mundo ainda mais estranho e inacreditável do que o Saara Verde. Um mundo onde, no lugar das areias de hoje, ondulava um mar tropical e tépido. Há cerca de 100 milhões de anos, em pleno período Cretácico, o nível global dos oceanos era significativamente mais elevado do que hoje. O clima quente tinha derretido as calotas polares e a água inundara as zonas baixas dos continentes. Nessa época, o norte de África era atravessado por uma gigantesca via marítima, conhecida como a Via Marítima Transsaariana. Ligava o antigo Mar de Tétis, o predecessor do Mediterrâneo, a norte, ao Oceano Atlântico, a sul. O Saara era um arquipélago. Os seus maciços montanhosos, como o Hagar, eram ilhas, e as suas planícies, como as do Mali e do Níger, estavam cobertas por um mar pouco profundo. Os achados paleontológicos feitos nestas áreas pintam o quadro de um ecossistema marinho de uma riqueza inacreditável. No ano de 2016, uma equipe de cientistas descobriu no Mali os restos de criaturas marinhas gigantescas. Entre elas, peixes-gato com mais de 1,5 metro de comprimento, serpentes marinhas com mais de 12 metros, mais compridas que um autocarro moderno, e peixes ósseos colossais. Os cientistas levantaram a hipótese de se tratar de um exemplo de gigantismo insular. Massas de água isoladas, com abundância de alimento e poucos predadores, teriam promovido o desenvolvimento de formas gigantes. Mas o mar não era o único ecossistema. Às margens deste mar, os seus deltas e sistemas fluviais eram o lar dos mais temíveis dinossauros predadores que alguma vez caminharam no planeta. A formação Kenken, em Marrocos, conhecida como o lugar da época mais perigosa na história da Terra, deu-nos toda uma constelação destes monstros. Aqui habitava o Carcharodontosauro, o lagarto com dentes de tubarão. Um terópode maior que o tiranossauro, com um crânio de 1,5 metro e dentes como adagas serrilhadas. Caçava os saurópodes gigantes que pastavam nas margens. Aqui vivia também o espinossauro, o maior dinossauro carnívoro de todos os conhecidos. Com até 15 metros de comprimento e uma enorme vela nas costas, era um predador semiaquático. Caçava nos rios e nas águas costeiras, como um crocodilo gigante, capturando peixes enormes e até pequenos dinossauros com as suas mandíbulas longas e estreitas. E nos céus pairavam pterossauros gigantes. Sob cada grão de areia do deserto não repousa apenas um mundo, mas múltiplos. Um oceano primevo, uma savana exuberante, cada um deles um fantasma que assombra a paisagem. Uma prova de que a própria face do planeta não é mais do que uma memória passageira, à espera de ser decifrada. Um mundo brutal e primitivo, onde criaturas como o alânqua, com uma envergadura de asas de até 6 metros, rasgavam os céus. Cada dia era uma luta pela sobrevivência.
Um mundo que, para nós, se assemelha a um pesadelo, e esse pesadelo desenrolava-se onde hoje apenas o vento varre a areia. Quando o Saara secou por completo, a história da civilização nesta região parecia ter chegado ao fim. O deserto tornou-se um quadrante vazio, uma terra inabitada, evitada até pelos povos mais resistentes. Mas a verdade é outra. Mesmo no coração do deserto morto, onde os vestígios de antigos aquíferos se preservaram no subsolo, a vida encontrou uma forma de persistir. E não apenas a vida, mas uma civilização altamente desenvolvida. Era o reino dos Garamantes, um povo que conhecemos principalmente através dos escritos de historiadores gregos e romanos, como Heródoto e Tácito. Eles descreviam os Garamantes como nômadas selvagens, bárbaros que nas suas bigas lançavam ataques contra os postos avançados romanos no norte de África. Durante muito tempo, foi tudo o que soubemos sobre eles. No século XX, porém, a arqueologia começou a desvendar uma realidade completamente diferente. Imagens de satélite e mais tarde escavações na região de Fezzan, na Líbia, o núcleo do seu estado, mostraram que os Garamantes estavam longe de ser simples nômadas. Eram os criadores de uma complexa sociedade sedentária, baseada na agricultura de oásis. A chave do seu sucesso residia numa engenhosa tecnologia de engenharia. Aprenderam a extrair água fóssil, aquela que permaneceu nos reservatórios subterrâneos desde os tempos do Saara Verde. Para isso, construíram fogaras, complexíssimos canais de irrigação subterrâneos. Era um trabalho titânico. Os homens escavavam poços verticais a dezenas de metros de profundidade, até atingirem o lençol freático. Depois, já debaixo da terra, abriam túneis horizontais com uma ligeira inclinação, pelos quais a água fluía por gravidade até aos campos. O comprimento de alguns destes túneis atingia vários quilômetros. A extensão total da rede de fogaras no reino dos Garamantes é estimada em milhares de quilômetros. É um dos maiores feitos de engenharia do mundo antigo. Esta tecnologia permitiu-lhes criar oásis florescentes no meio do deserto. Cultivavam trigo, cevada, tâmaras, uvas e azeitonas. Criavam gado. A sua sociedade era estritamente hierárquica, liderada por um rei. A capital do seu estado era a cidade de Garama, a moderna Germa, que no seu apogeu, entre os séculos I e IV da nossa era, foi um importante centro urbano com uma população de vários milhares de pessoas. Os arqueólogos descobriram as ruínas de mais de 100 povoações fortificadas, com cidadelas semelhantes a castelos, de altas muralhas construídas com tijolos de adobe. Não eram apenas engenheiros exímios, mas também guerreiros. Controlavam o comércio transsaariano, fornecendo ao Império Romano bens exóticos da África Central, marfim, ouro, escravos e plumas de avestruz. Em troca, recebiam artigos de luxo romanos, como vidro e cerâmica fina. Dominaram o deserto, transformando a areia estéril num reino próspero. Mas o seu triunfo estava ligado a um recurso que não se renovava. Quando as águas antigas finalmente se esgotaram, também a sua civilização se extinguiu, deixando para trás um testamento silencioso de engenho e fragilidade. Uma lição gravada na própria areia sobre impérios construídos sobre tempo emprestado. Erigiram uma civilização sobre cerâmica e vinho. Mas os seus alicerces assentavam num recurso finito. Extraíam água ancestral a um ritmo muito superior à sua capacidade de reposição. Pelo século V da nossa era, o nível dos lençóis freáticos tinha descido tanto que os seus fogaras, os engenhosos canais subterrâneos, secaram. A sua base agrícola colapsou. O reino, enfraquecido, tornou-se uma presa fácil para as tribos nômadas. A civilização que ousou domar o deserto foi, por fim, por ele devorada. Os Garamantes desapareceram, deixando para trás apenas as ruínas das suas cidades e os esqueletos dos seus canais, como um aviso de que mesmo a mais sofisticada tecnologia é impotente quando viola o frágil equilíbrio da natureza. Quando evocamos o Saara, a mente desenha um mar infinito de areia, uma imagem forjada pelo cinema e pela cultura popular, firmemente enraizada no nosso imaginário. Mas é uma ilusão.
Na verdade, as dunas de areia, os ergs, ocupam apenas cerca de 20 a 30% do território. Os restantes 70% são planaltos rochosos, as ramadas, planícies de gravilha, os regs e desertos de sal. O Saara é, antes de mais, pedra, não areia. A areia é apenas o produto da sua desintegração, o resultado de milhões de anos de trabalho do vento e de variações de temperatura extremas, que literalmente pulverizam as rochas. E neste mundo de pedra, hostil, ainda vivem pessoas. Cerca de 2,5 milhões de seres humanos. Uma gota no oceano para um território com a dimensão dos Estados Unidos da América. Mas a sua existência é um milagre de adaptação. A maioria vive nas margens do deserto ou em oásis, onde as águas subterrâneas emergem à superfície. São povos de língua árabe no norte, como os beduínos. Mas no coração do deserto habitam os berberes, em particular os tuaregues, o povo azul do deserto, assim chamados pela sua tradição de tingir as vestes com anil, um pigmento que lhes marca a pele. Os tuaregues são nômadas, mestres da sobrevivência. A sua cultura, a sua estrutura social, o seu conhecimento do céu estrelado e do comportamento dos animais, tudo foi aperfeiçoado ao longo de milênios de vida nas condições mais extremas. A sua economia baseia-se tradicionalmente na criação de camelos e no controle das rotas das caravanas. O principal bem que transportam através do deserto não mudou desde os tempos dos garamantes, o sal. Em Bilma, no Níger, ainda hoje extraem o sal das salinas, carregam-no nos camelos e conduzem as caravanas por centenas de quilômetros de deserto para o trocarem por milho e outros bens. É uma das últimas grandes epopeias de caravanas do nosso planeta. Mas até neste mundo de tradições ancestrais, há lugar para fenômenos que parecem sobrenaturais, até que a ciência lhes encontra uma explicação. Um deles é a miragem, uma ilusão óptica que, em incontáveis relatos, enlouqueceu viajantes, impelindo-os a perseguir lagos que nunca existiram. A física da miragem é simples. Num dia tórrido, o ar junto à superfície incandescente da Terra aquece intensamente, tornando-se menos denso. A luz, ao atravessar estas camadas de ar com densidades distintas, curva-se, projetando no horizonte a imagem de um oásis fantasma. É a derradeira lição do deserto. Numa terra onde a sobrevivência depende de uma leitura precisa da realidade, a própria luz pode conspirar para nos enganar, e a fronteira entre a salvação e a perdição torna-se tão etérea como o ar que a cria. O ar mais frio assenta sobre a areia escaldante. A luz, ao atravessar estas camadas de ar com densidades distintas, é refratada. Os raios de luz provenientes do céu curvam-se para cima e, aos nossos olhos, parece que emanam da própria Terra. Vemos o reflexo do céu na superfície do deserto, e o nosso cérebro interpreta-o como o brilho da água. Um fenômeno ainda mais estranho: as dunas cantantes. Em certas partes do Saara, sob condições muito específicas, dunas de areia gigantescas começam a emitir um zumbido grave e profundo, semelhante ao ruído de um motor de avião ou à música de um órgão. Marco Polo, ao deparar-se com isto no deserto de Gobi, escreveu sobre espíritos malignos que atraíam os viajantes para a perdição. Na realidade, a explicação reside, mais uma vez, na física. O canto emerge quando uma massa de areia desliza em avalanche pela encosta de uma duna. O som é criado pela vibração que resulta da fricção de milhões de grãos de areia uns contra os outros. Mas para que isto aconteça, são necessárias condições especiais. A areia tem de estar extremamente seca, e os grãos devem ter um tamanho específico, entre 0,1 e 0,5 milímetros, uma forma esférica quase perfeita e estar cobertos por uma fina camada de sílica. Quando estas condições se reúnem, a avalanche cria ondas sísmicas que se propagam através do corpo da duna. A duna inteira funciona como um gigantesco ressonador, amplificando o som. Diferentes tipos de ondas criam sons distintos, desde um zumbido grave a estranhas erupções sonoras. É um dos sons mais raros e hipnóticos da natureza. A nossa investigação, que começou com uma única pedra enigmática, conduziu-nos através de mundos perdidos.
Vimos o Saara como uma savana verdejante, repleta de vida. Mergulhamos no seu passado, quando era um mar fervilhante de monstros. Assistimos à ascensão e queda de uma civilização engenhosa que aprendeu a beber o sangue do deserto. Mas o que significa tudo isto? Como altera a nossa compreensão não só do Saara, mas do nosso próprio mundo? A versão oficial da história, aquela que aprendemos na escola, apresenta frequentemente as características geográficas como algo estático. Um deserto é um deserto, uma floresta é uma floresta. Mas a história do Saara prova o contrário. A Terra é um organismo vivo que respira e se transforma constantemente. As paisagens que nos parecem eternas são, na verdade, apenas um instante no tempo geológico. O Saara não é uma sentença, é uma condição. Foi um paraíso, tornou-se um inferno. E talvez daqui a 10 mil anos, quando os ciclos de Milankovitch alterarem novamente o clima, voltará a ser um paraíso. Isto obriga-nos a repensar o próprio conceito de deserto. Não é um lugar onde nada existe, mas um lugar onde tudo está oculto. Uma biblioteca colossal, onde cada livro está sepultado sob milênios de areia. E nós apenas começamos a aprender a ler estes livros, usando novas ferramentas, satélites, radares, análise de ADN e de isótopos. Mas a história do Saara não é apenas uma lição sobre o passado, é um aviso severo sobre o futuro. Hoje, o Saara está novamente a expandir-se. Durante o último século, aumentou a sua área em aproximadamente 10%. E desta vez, a culpa não recai apenas sobre os ciclos orbitais. Somos os responsáveis. O aquecimento global, provocado pela atividade humana, agrava a seca na região do Sahel. Na fronteira sul do deserto, as areias avançam implacavelmente. A história dos Garamantes, que condenaram a sua própria civilização ao esgotarem os recursos naturais, ressoa hoje com uma urgência assustadora. Mas há outra faceta nesta história. O Saara não é apenas uma ameaça. É uma peça vital no sistema global que sustenta a vida no nosso planeta. Todos os anos, o vento levanta do leito seco do paleolago Megachad, de um lugar chamado Depressão de Baudelaire, milhões de toneladas de poeira. Esta poeira, rica em fósforo e outros minerais, atravessa o Oceano Atlântico e deposita-se na bacia da Amazônia. Fertiliza as maiores florestas tropicais do planeta, que por sua vez produzem o oxigênio que respiramos. O deserto, que consideramos um símbolo de morte, alimenta, na verdade, os pulmões do nosso mundo. Uma simbiose paradoxal e extraordinária, que revela a profunda interconexão de todas as coisas. O sopro de uma terra moribunda dá vida a um continente distante. Isto devolve-nos ao ponto de partida, a Pedra de Pátia. A este pequeno fragmento negro que não deveria estar aqui. Após a nossa viagem por mundos sepultados sob o Saara, que significado tem ele agora para nós? É um símbolo absoluto. Recorda-nos que a história deste lugar, a história do nosso planeta, é apenas um grão de areia na vastidão da história do universo. Falamos de milhares de anos de um Saara verdejante, de milhões de anos de um mar de dinossauros. Mas esta pedra talvez se lembre de um tempo em que nem a Terra, nem o Sol existiam. Repousa num deserto que é, em si mesmo, um guardião do tempo. O Saara é o conservador perfeito. O ar seco, a ausência de umidade e de atividade biológica preservam por milênios tudo o que nele cai. Preservou os ossos de povos da Idade da Pedra, as ruínas de cidades, os restos de dinossauros. E preservou este visitante de outro sistema estelar. A nossa investigação desvendou muitos dos mistérios do Saara, mas o seu maior segredo é a forma como nos obriga a colocar questões que transcendem a ciência e a história. Se no lugar do maior deserto do mundo existiu um dia um paraíso, o que nos diz isso sobre a fragilidade do nosso próprio mundo? Quão tênue é a fronteira entre o jardim e o deserto? Se uma civilização inteira, tão inteligente e engenhosa como a dos Garamantes, pôde desaparecer por ter esgotado seus recursos, não estaremos nós a repetir o seu erro a uma escala global? E por fim, se o Saara é um arquivo gigantesco,
Quantas páginas por ler ainda guarda? Que outros mundos, que outras histórias aguardam o seu momento sob as areias? E que outros mensageiros da eternidade jazem no silêncio do deserto, guardando segredos que a nossa imaginação ainda nem sequer está preparada para tocar? Que mensagem nos resta decifrar? E qual das suas inúmeras histórias perdidas assombra, ainda hoje, a nossa imaginação? A investigação não termina. Pelo contrário, a cada fragmento recuperado, a cada símbolo traduzido, o mistério apenas se aprofunda. As maiores verdades não se revelam facilmente, permanecem veladas, sussurradas pelo vento que varre as ruínas. Pois sob as areias do tempo, não jazem apenas os vestígios de um mundo esquecido, mas o reflexo persistente das nossas próprias perguntas por responder.